Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, eu tô aqui na minha cozinha, aproveitando que a claridade aqui tá boa, eu vou gravar aqui mesmo. É um testemunho, né, que eu quero contar pra vocês de uma coisa que aconteceu com a minha filha há um tempo atrás, acho que uns 3 meses atrás. A minha filha, do nada, ela ficou com a boquinha vermelha e até aí eu pensava que era normal, né? E, e passou o dia, só que quando anoiteceu, eu fui pegar ela no colo, que ela chorou, e eu fui pegar ela no colo, e quando eu peguei, ela gritou de dor. Naquele momento eu achei que eu tinha pego ela de mau jeito, né? Que eu tinha machucado ela quando eu fui pegar, mas na verdade não era aquilo, só que pra mim era. E aí passou o tempo, eu tentei mexer no braço dela pra ver se machucou ou não. E meu marido foi pegar ela. E quando meu marido foi pegar ela de novo, ela gritou de dor. A gente ficou sem entender. Eu olhei no corpo dela para ver se tinha algum machucado, alguma coisa. Não tinha. E aí passou a noite. Aí no outro dia de manhã, quando eu fui trocar ela, que eu fui pegar ela de novo para deitar ela para trocar, ela gritou como se tivesse, nossa, como se ela tivesse muito mal mesmo, como se ela estivesse sentindo uma dor insuportável. Então eu me assustei e fui até a minha mãe, chamei minha mãe veio correndo e viu que também ela gritou, tava gritando, esperneando de dor. E foi aí que a minha mãe falou, vamos levar ela no postinho, né? Que aqui perto de casa tem um postinho. E a gente foi. E chegou lá no postinho, eles falaram que não poderia fazer nada, não tinha médico. E que eu teria que levar ela ao pronto-socorro. Aí chegou em casa, a gente levou ela pro pronto-socorro, chegou lá, o médico disse que era uma alergia, passou um antialérgico e a gente veio embora. E ela tomou os remédios e nada daquilo melhorar, tava piorando, a boquinha dela tava formando ferida. E, e aí eu decidi levá-la de novo no pronto-socorro. Chegou lá no pronto-socorro, o médico perguntou o que estava acontecendo, eu expliquei. E ele passou de novo um outro remédio, só que esse já era outro médico, né? E aí era um remédio spray. E daí quando cheguei em casa, apliquei nela o remédio tudo, só que não havia melhora nenhuma. E quando anoiteceu, a gente passou a noite e ela não mamava. E isso era uma coisa assim de se espantar, porque ela mama toda hora, ela quer mamar e a noite inteira ela mama. Então eu tentava colocar ela até chorava querendo, mas aí quando eu colocava o peito na boca dela, ela não conseguia. Então quando amanheceu, eu vi que a boca dela estava cheia de ferida aqui no pescoço dela estava saindo bolhas, tava estourando bolhas. E a gente foi de novo pro pronto-socorro, só que daí a situação já estava mais grave, porque ela não estava se mexendo, o corpo dela estava se enchendo de bolhas, estourando, como se tivesse uma queimadura. E aí então eu cheguei lá no pronto-socorro de novo, o médico perguntou para mim, ela tá comendo? Eu falei não. E foi por causa disso, de eu falar que ela não estava comendo, que decidiram internar. Não internaram pela gravidade da doença, mas sim por eu falar que ela não estava comendo. Internou a minha filha e ela ficou lá no quarto praticamente 12 horas sem nenhum médico ir lá ver como é que ela tava. E a minha filha piorando, e a pele dela ficando na carne viva. E os enfermeiros iam lá, aplicavam soro, isso e aquilo, mas não mexia nela. E aí eu fiquei muito preocupada e eu já tava entrando em desespero. Até que à noite chegaram lá e pediram para mim dar banho nela. Quando eu fui tirar a roupa dela para mim dar banho, a pele saiu junto. Gente, aquele momento para mim, sabe, eu comecei a entrar em choque. E mesmo vendo que a pele dela tava saindo, eles mandaram eu dar banho nela lá no chuveiro, tá? E ela não conseguia resistir ao toque.
quando a gente tocava nela, ela gritava demais, entendeu? Porque eu acho que tava, assim, num nível muito, assim, muito infeccioso já. E aí eu fui, coloquei ela embaixo do chuveiro, dei banho nela, mas só que ela gritava de dor e eu não consegui dar o banho do jeito que tem que dar, né? E aí eu voltei ela de novo, troquei ela. Quando eu fui ver, gente, o corpo dela tava saindo a pele. E aí eu já entrando em desespero, comecei a orar para Deus ter misericórdia, porque eu não tava aguentando ver o sofrimento da minha filha. Entrei em contato com a esposa do meu pastor e contei para ela tudo que estava acontecendo. E daí eles começaram a entrar em oração, né? Eles entraram em oração pela minha filha e os médicos não iam ver e a situação estava piorando, piorando. Até que a esposa do meu pastor disse que estava orando para Deus enviar uma especialista, mesmo não sabendo o que era, porque ninguém sabia o que era, estava sendo tratado como um quadro de infecção e a gente estava num quarto de isolamento, mas assim, a gente ficou abandonada lá no quarto e a gente ficou piorando. E as fotos vão ficar passando aí para vocês verem. E aí, aí eu comecei a clamar a Deus também, porque a gente, como a gente crê em Deus, né, a gente tem que colocar a situação na mão de Deus e não abandonar nem um minuto. E ali vendo o sofrimento da minha filha, e a gente clamando, até que no outro dia de manhã veio uma especialista em pele, em infecção, essas coisas de pele, e ela chegou lá. Então eu creio que era Deus, que Deus estava no controle de tudo desde o começo, porque nenhum médico tinha visto ainda. E a médica que foi ver era especialista. E ela mesma falou pra gente que ela nem sabia o que ela estava fazendo lá, porque não era pra ela estar ali, era pra ela estar em outro lugar. E quando a especialista chegou e olhou pra minha filha e viu a situação, ela saiu, voltou e falou: olha, a sua filha vai ser encaminhada para uma UTI. E naquele momento eu já entrei em desespero, porque eu nunca tinha passado por uma situação daquela, nunca fiquei doente, nunca fiquei assim no médico. Eu fiquei internado quando era pequena, mas assim, não era coisa assim de UTI. E aquilo me assustou demais e eu já comecei a chorar, porque a minha família, todo mundo que via Clarice, a minha filha, via a pele dela sair, viu quando ela tava diferente, né? E tava sofrendo demais, gritava de dor, chorava, não tinha como pegar ela no colo, não tinha como fazer nada. Ela não tava comendo, não queria brincar. Então todo mundo ficou muito triste, muito abalado com aquilo. Quando veio a notícia que a gente teria que ir para uma UTI, foi um baque muito grande. Aí a gente foi para UTI. E quando a gente estava saindo, sabe, assim, de tanto orar, de tanto clamar a Deus, eu notei uma melhora nela, porque até então ela não estava se mexendo, não estava conversando muito. E daí a gente foi encaminhada para uma cidade longe daqui, uma hora e meia daqui. E lá eu fiquei sozinha com ela na UTI durante 7 dias. Só que nos primeiros dias não tinha melhora nenhuma. Quando chegou lá, ela foi diagnosticada com uma doença chamada Steve Johnson, que eu nunca ouvi falar na minha vida. Mas assim, eu creio que quando a gente tem que passar por uma situação difícil, é porque o sobrenatural de Deus vai acontecer. E aí a gente ficou ali naquela sala. E a única coisa que eu sabia fazer naquele momento era orar e clamar a Deus pela minha filha. Os momentos mais difíceis para mim era quando ela tinha que tomar banho, porque ela ficou inteirinha na pele viva, como se ela tivesse sido queimada. E a minha filha ficou deformada. E ali naquela sala de UTI, eu pedia para Deus: Deus, não deixa minha filha ficar inchada, não deixa minha filha morrer, porque ela tinha risco de vida, ela corria risco de vida. E eu passava as madrugadas cantando, louvando a Deus, porque
o que sempre passava na minha cabeça era Paulo e Silas. Como eu sou uma levita que louva na igreja, para mim é muito cômodo louvar quando tá tudo bem. Então eu pensei, vou louvar agora, no momento mais difícil da minha vida, como Paulo e Silas, que louvaram na prisão e os alicerces foram quebrados e eles foram soltos e Deus agiu no sobrenatural. Eu vou louvar também nesse momento mais difícil. E ali passava as madrugadas e eu segurando a mão dela, louvando ao Senhor, pedindo ao Senhor que curasse a minha filha. E ela, gente, ela nasceu e tá crescendo, sabe, ouvindo louvor. E desde pequenininha ela sempre gostou de louvor, né? Eu colocava, eu cantava, então ela gostava. E tinha um louvor que eu cantava aqui em casa que ela gostava muito, que é da Shirley Carvalhais, que se chama Sobrevivi. E toda vez eu cantava: sobrevivi, adorando, sobrevivi, confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. E aí eu cantava isso e ela cantava comigo, gente. Mesmo sem ela saber falar, ela ficava bi, 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 anã, bi, 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 bi. E eu creio que Deus recebia aquele louvor dela, porque mesmo estando enfaixada, mesmo estando em pele viva, ela cantava, gente, mesmo estando cheio de dor. E ali, naquele momento, eu ia aprendendo que é nos momentos de dor que a gente se chega mais perto de Deus. E teve uma situação que eu vi os enfermeiros tirando a pele morta dela, assim, sabe? Esfregando com óleo. E ela gritava de dor. E eu saí do quarto porque eu não queria ver aquela cena, sabe? E eu fiquei lá fora ouvindo os gritos dela. E os gritos dela entravam dentro da minha cabeça. E eu entrava em desespero. E eu ficava clamando a Deus: Deus, não deixa minha filha sofrer, não deixa minha filha sofrer. Ela só tem 2 aninhos. E aí, eu não aguentei e entrei na sala. Quando eu entrei na sala, ela tremia de dor. Os enfermeiros segurando ela de todo jeito, de ponta cabeça, porque ela se batia muito. E a única coisa que eu pude fazer naquele momento para ajudar ela foi cantar. E ela gritando de dor, e eu entrei na sala e comecei a cantar. Sobrevivi, adorando, sobrevivi, confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. E aí ela parou de chorar quando eu comecei a cantar, e ela ficava olhando pra mim, chamando mamãe, mamãe. E aí, quando eu parava de cantar, ela chorava. E quando eu começava a cantar, ela parava, até as enfermeiras: não, mãe, continua cantando, mãe, continua cantando. E eu ficava ali cantando, falando pra Deus aliviar a dor dela dentro de mim. E aí a gente passou 7 dias na UTI. E eu clamando a Deus, até que um dia de madrugada eu vi que a minha filha estava muito inchada. Eu vou deixar a foto dela aí pra vocês verem. E quando eu olhei pra minha filha, eu não reconheci. E aí eu falei pra Deus assim: Deus, envia os teus anjos aqui na sala de UTI agora. Eu quero os seus anjos aqui. Desincha ela, Senhor. Eu quero ver ela brincando. Desincha ela. Meu Deus, que os teus anjos comecem a passar as mãos nela e comecem a fazer um milagre. E era num sábado, e nesse dia estava tendo culto na minha igreja. E o pastor, ele falou para minha mãe que Deus estava enviando um anjo lá na sala de UTI. E eu creio que foi naquela hora que eu pedi para Deus, porque eu não estava mais aguentando. E vi a minha filha daquele jeito. E se passaram 7 dias e ela ia sendo tratada, não chegaram ao diagnóstico, não sabia o que tinha acontecido. Mas uma coisa eu sei, gente, que aquilo, Deus fez eu passar por aquilo para mim poder entender que Ele é o Deus do impossível, porque realmente a minha filha, ela passou pelo vale da sombra da morte, porque só quem viu ela, gente, pode falar.
Eu vou deixar algumas fotos aqui. E aí passaram-se os 15 dias e a gente orando, e a igreja orando, e todo mundo orando e clamando a Deus, pedindo por um milagre, pedindo por um milagre. E até que se passaram os dias, e a minha filha, que estava com o rosto todo preto, de pele viva, começou a nascer uma pele nova. E não ficou nenhuma cicatriz, gente, depois de passar por isso. E eu creio que em tudo isso Deus fez um milagre. Deus, ele estava comigo desde o início, porque não era para especialista estar lá e ela foi lá. Para sair uma vaga na UTI demora cerca de 3 dias, e como o caso dela era de urgência, ela precisava com urgência, e mesmo assim a enfermeira falou, pode ser que demore, não demorou, foi questão de horas. Entendeu? A doença dela, a doença que ela tinha, que disseram que ela tinha, porque ninguém descobriu o que era, poderia deixar cicatriz. E hoje ela não tem nenhuma cicatriz, a não ser umas manchinhas assim no corpo. Então, gente, assim, eu quero dizer pra vocês que Deus, ele é um Deus de milagre. Ele é um Deus que cura, ele é um Deus que liberta. Para vocês verem a situação da minha filha aí, que eu vou deixar as fotos, vocês estão vendo as fotos. Para vocês verem, nessa situação, Deus entrou com a providência, ouviu a oração. Uma corrente de oração tem poder sim. Se as pessoas se ajoelharem e clamarem em prol de uma causa, o impossível acontece, gente, porque só quem viu o que a minha filha passou sabe o quanto é milagre porque a recuperação dela foi muito rápida, porque as enfermeiras diziam que ia demorar muito mais dias, mas não demorou. A gente ficou ali naquele hospital cerca de 15 dias. Foram dias de muita luta, foram dias de muita tristeza, mas Deus entrou com a providência, curou a minha filha. Eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que Ele fez e deixar aqui registrado que Deus, ele cura, ele liberta. E se você estiver precisando de qualquer coisa, pede pro Senhor com fé, sabe? A fé é a certeza das coisas que a gente não vê. Se a gente tem aquilo dentro do coração que eu vou ser curado, Deus, ele entra com a providência, ele cura, ele faz um milagre. E, gente, é isso. Eu queria deixar aqui pra vocês registrado isso. Então, gente, creia, porque Deus, ele é o Deus do impossível. Amém? Ciência ficou, eu não me calei e não vou me calar. Enquanto houver fôlego, vou adorar. Posso até ter caído na guerra, mas caído não vou ficar. Sei que este vento vai passar. Também sei que o meu milagre vai chegar. Cutuca aqui, ó. Deus conhece a minha história, sabe tudo sobre mim. É só olhar pra trás para ver quantas guerras já venci. Sobrevivi adorando, sobrevivi confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Então adore que Ele cuida, exalte que Ele cuida, glorifica que Ele cuida, louve a Ele que Ele cuida, receba força, receba alegria, receba equilíbrio, unção de ousadia. Recebe a minha glória, recebe a minha glória. Na tua saúde eu derramo glória, na tua casa eu derramo glória, na tua família eu derramo glória. Recebe agora a minha glória, na pregação eu derramo glória, no círculo de oração eu derramo glória, nos meus obreiros eu derramo glória, a minha casa está cheia de glória. Recebe a minha glória,
recebe a minha glória, recebe a minha glória, recebe a minha glória. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Fala, Jesus, me cura, Jesus. Toca na minha pele, Jesus. Fala para Jesus, toca na minha pele, toca na minha pele, toca na minha vida, toca na minha vida.